Onde que o médico de família e comunidade pode trabalhar? A medicina de família é uma das especialidades médicas que mais tem campo de atuação atualmente, que mais tende a crescer, assim espero. E existem muitas propostas de trabalho, muitos locais em que a gente pode trabalhar. E nesse vídeo eu vou esclarecer tudo isso para vocês. Eu sou a Maite Dadal, eu sou médica de família e comunidade, trabalho com essa área há bastante tempo, sou extremamente apaixonada pela medicina de família, uma grande defensora dessa especialidade. Eu já trabalhei no SUS, já trabalhei na saúde suplementar e hoje eu trabalho numa grande empresa e também tenho o meu consultório particular. Ou seja, eu já trabalhei em todos os possíveis grandes nichos aí da medicina de família. Eu vou poder trazer aqui essas explicações para vocês. Eu também sou mentora de carreira de alguns colegas médicos, coordeno uma pós-graduação Lato Sensu de Medicina de Família e Comunidade, então realmente tenho bastante experiência aí, bastante contato com diversas carreiras e diversas formas e trilhas diferentes aí nessa nossa especialidade. Então vamos para o nosso vídeo, gente. Bom, a medicina de família, ela é uma especialidade que a gente vai explicar de uma forma bem grosseira, que ele é o clínico geral especializado. O que seria isso? É aquela especialidade que se especializa, eu sei que ficou redundante, mas é para você realmente entender que é uma especialidade em tudo que é mais comum, que é mais prevalente, cuida dessa parte preventiva, cuida também, né, dos cuidados essenciais de saúde à população. Então, o médico de família ele está bem presente na atenção primária, que é o nível de atenção mais, vou falar o que é mesmo, é mais importante, é o mais resolutivo, inclusive se não fosse o mais importante, a declaração de Alma Ata não teria dito, né, que os países deveriam priorizar a atenção primária, porque afinal, você tendo uma atenção primária bem estruturada, você vai conseguir cuidar aí de mais de 80% dos problemas da sua população. Então a gente sabe que a APS não é brincadeira não, é coisa séria, coisa importante e o médico de família ele deve ser respeitado, inclusive por conta da sua importância nesse cenário. O médico de família ele realmente tem uma potência gigantesca de poder cuidar da população como um todo, de poder fazer o acompanhamento integrado do paciente, acompanhamento longitudinal, ou seja, ao longo do tempo, e várias outras coisas que nós temos grandes diferenciais aí nas nossas habilidades de comunicação, habilidades de gestão, e tudo são habilidades extremamente necessárias para o cenário que o nosso país passa hoje, e não só na saúde pública, mas também na saúde suplementar e no consultório. Então esse vídeo ele vai ser dividido em 4 principais partes. A gente vai falar agora sobre o Sistema Único de Saúde, a gente vai falar sobre a saúde suplementar, que são os convênios. A gente vai falar sobre as grandes indústrias e empresas que têm captado médicos de família para atenção primária dentro dos seus serviços. E a gente vai falar sobre consultório particular. Em todos esses possíveis cenários, eu vou trazer as dores e vou trazer as delícias. E a gente vai poder depois fechar esse assunto e eu contar um pouquinho da minha experiência em cada lugar. Combinado? E se você está gostando desse conteúdo, já aproveita, segue o canal, dá um like nesse vídeo. Eu faço bastante conteúdo sobre saúde e bem-estar e também vou trazer cada vez mais conteúdo sobre carreira médica, sobre a minha especialidade, sobre a minha carreira. E é muito importante para mim, né, ter a tua contribuição para que eu saiba que eu estou no caminho certo e continuar fazendo conteúdo, senão, minha gente, eu vou desistir, eu vou atender os pacientes, acho que é mais fácil, né? Então me ajuda, beleza? Combinado? Então vamos começar pelo Sistema Único de Saúde. Tem muitas pessoas que acham que o SUS é a única forma, a única possibilidade de trabalho do médico de família. E isso é mentira. Nós temos hoje no Brasil, né, o SUS, a gente tem que lembrar que ele inclui, né, não só as unidades básicas, a parte de setor de secundário, hospitalar, tudo isso faz parte do SUS. Mas nós temos um programa de saúde do governo que ele prioriza a PS, né, e criou as unidades básicas de saúde que estão aí dissolvidas, né, pulverizadas em vários locais do país de forma estratégica, capilarizadas para atender a maior parte da população. Então nós temos uma política muito bonita, né, e que segue, se inspira em grandes países para fazer essa política da atenção primária à saúde. Então, ponto muito positivo para nosso país, para o nosso SUS. Porém, a gente esbarra em alguns problemas, que é a falta de mão de obra qualificada e a falta de insumos, de estrutura para que a gente consiga ter uma atenção primária funcional. Mas o que acontece? No Sistema Único de Saúde, o médico de família ele estaria lá, né, numa equipe de APS responsável por um território em específico e também trabalharia como equipe multiprofissional, que isso é extremamente necessário. Eu acho que
Das especialidades, a que mais tem conhecimento de que não consegue ir tão longe sozinho é o médico de família. Inclusive, a gente sabe da potência que é você unir os seus conhecimentos com outras áreas e poder aí realmente ter uma abordagem muito mais integrada e muito mais eficiente para o teu paciente, porque você vai estar utilizando, né, todo o conhecimento multiprofissional. E quando a gente fala da UBS, enfim, a gente tem as delícias, né, de poder estar no lugar que é seguro do ponto de vista de contrato para trabalhar, geralmente é contrato CLT, ou contrato via. É, tem ou contrato de concurso público, né? Ou via aquele contrato carteira assinada, CLT. Porque infelizmente eu não tenho muita experiência com CLT, eu sempre fui PJ, que é uma outra possibilidade também, mesmo quando eu trabalhava no SUS. Trabalhava no SUS, CNPJ, ou você pode fazer parte das OS, que são as organizações de saúde que vão fazendo a gerência e vão colocando os profissionais nas unidades de saúde. Isso é bem comum no município de São Paulo. Inclusive, nós temos duas OS muito famosas por lá. E aí você vai lá, manda teu currículo, faz a contratação todo por essa OS. E ou por concurso público, mas também tem uma via que hoje tem sido muito utilizada, que é a via do Mais Médicos, que é o programa do governo de provisão emergencial de médicos para essas regiões. O programa Mais Médicos, ele tem os seus prós e os seus contras. Eu acho que é um programa que, de fato, tem uma bela intenção, mas eu acho que ele acaba desvalorizando quem realmente faz a especialidade de medicina de família, deseja seguir carreira nessa área, gostaria de estar aí nos postos de saúde, mas o que acontece? O médico de família, depois de tudo que a gente passa, a gente, enfim, gostaria de ser valorizado por ser uma especialista, né? Por ser realmente ter um RQE, ter esse diferencial. Mas a maioria dos concursos públicos não tem a exigência de ser um médico de família para poder estar nas unidades básicas de saúde. E também, infelizmente, a gente não tem. Às vezes tem diferença de pontuação para você ser priorizado na hora da seleção. Mas realmente acho que falta um pouco de valorização financeira desse profissional quando a gente está falando aí da atenção na saúde pública. E um outro problema que são as condições em que esse trabalho, esse médico muitas vezes está submetido no trabalho, como pressão assistencial. Então, o que é pressão assistencial? São as consultas, né, com muita pressão de pouco tempo de atendimento, muito número de pessoas para atender. Também temos o problema de ter as metas de cumprimento, sendo que essas metas, inclusive, fazem parte da própria política de financiamento da atenção primária. Então você vê que é uma situação bem complicada. Então, geralmente essa dor ela pega forte, pega firme aí nos médicos de família que acabam muitas vezes não conseguindo se adequar a essa estrutura de trabalho que ela é bastante intensa. E eu, por exemplo, acabei saindo desses serviços por conta da minha saúde mental. Amo o SUS de paixão, sinto inclusive muita falta de estar numa unidade básica de saúde, mas acaba que o principal motivo foi a minha saúde mental e depois também a questão da carga horária. Né? Geralmente são cargas horárias maiores, de 20 a 40 horas semanais, né? No mínimo 20, para que você realmente consiga ter vínculo aí com essa população que é extremamente importante. E o sistema de saúde suplementar? Então, a saúde suplementar, que são os convênios, hoje eles estão priorizando demais a PS e tem tido muitas ofertas de trabalho para médicos de família nessas áreas. E a medicina de família, ela entra para compor justamente essas equipes de atenção primária à saúde dentro do convênio. Então, os convênios, hoje, eles têm um problema muito sério, né, de questão de uso, né, do cidadão e gastos, enfim, extremamente descontrolado, porque, né, você já entra direto com a atenção secundária, você já pode procurar diversos especialistas focais. E isso, gente, é muito ruim porque a pessoa que é um especialista focal, ele não consegue ter uma visão integrada do paciente, vai intervir de forma muito mais desnecessária, vai querer fazer investigações diagnósticas e terapêuticas, enfim, muito mais aprofundadas, pode causar mais heterogenias e também você acaba trazendo muito mais gastos para o serviço como um todo. Quando você tem um sistema de atenção primária, que em alguns lugares se fala de gatekeeper, né? Ou seja, o portão do serviço, eu odeio esse termo, porque eu não me vejo como um portão de jeito nenhum, pelo contrário, né? Eu acho que, enfim, a pessoa que passa por mim,
A maioria gosta de continuar do que querer, enfim, simplesmente me ver como uma porta que vai selecionar o quarto certo que o paciente vai entrar. Ou, enfim, vai segurar a demanda. Eu não gosto desse termo, tá? Mas em alguns lugares fala que o médico de família é esse gatekeeper, tanto no sistema público quanto também no serviço privado. Porém, o que acontece? Os convênios, então, muitas vezes estão implementando essas equipes de APS como uma tentativa de salvar as finanças do convênio, o que faz total sentido. E, de fato, isso já tem demonstrado em dados estatísticos, né, que ter uma equipe de APS nos convênios está sendo bem benéfico, até pela própria forma de atendimento e como flui um serviço de APS, que é extremamente satisfatório para o paciente, é extremamente resolutivo. Mas nós temos um problema. Muitas vezes é imposto isso para o paciente. Às vezes ele vem por uma empresa, a empresa chega e fala: olha, agora o teu convênio vai ser assim. Você vai ter que passar com esse tal do médico da família aí. E muitas vezes ele fica muito frustrado, já chega todo na defensiva, achando que nós não somos ninguém, questionando as nossas atitudes, chegando na consulta pedindo única e exclusivamente assim, ó, me dá um encaminhamento. Então é bem difícil lidar com esse público. Trabalhei bastante tempo, gostei muito de trabalhar na saúde suplementar porque eu trabalhava com uma equipe de excelência. E por você ter uma infraestrutura e uma disponibilidade de recursos um pouco melhor, o trabalho, no meu ponto de vista, foi um pouco mais satisfatório. Porém, você tem essa restrição e essa dificuldade de lidar com esse público que é exigente e que vai desconfiar muito do teu trabalho. Então, muitas vezes eu tinha que ficar explicando o que eu fazia e ficar tentando conquistar o paciente, porque ele não queria estar lá, ele não tinha me escolhido, diferente de hoje. Hoje eu só recebo pessoas que me escolheram e que sabem o meu nome, querem estar comigo. Então é uma delícia bem gostosa. Então eu tirei aquela dor das pessoas ficarem, eu quero passar com tal pessoa, sendo que na verdade é um problema super simples que eu mesma resolvo e acompanho o paciente e muitos não ficavam felizes por isso. Achavam que pelo contrário, de eu não querer estar atendendo e que eu estava, enfim, impedindo o paciente de usufruir dos seus próprios direitos. Acabei saindo do convênio porque onde eu estava começou a ter uma questão de pressão assistencial, querendo metas também, aumentando o tempo de, diminuindo o tempo de consulta e aumentando o número de pacientes por hora. E eu já estava numa fase da minha vida que eu não queria mais passar por esse tipo de pressão. E eu também não estava me identificando muito com a cultura do ambiente em que eu estava. Então era um ambiente um pouco mais curativista, mais hospitalocêntrico, não sei, gerido por pessoas de uma geração, assim, muitas gerações à frente da minha, né? Aliás, atrás da minha. Então, acho que existia uma questão de gap geracional, não estava me fazendo bem. E aí eu pensei, não preciso passar por isso, saí com tudo muito bonito, foi uma saída super tranquila, tinha exposto essas minhas dificuldades com a minha gestora e depois eu decidi que eu queria sair e demorei aí 2 meses na transição, realmente esperei o ano acabar, foi tudo muito tranquilo, porque ainda bem, eu enfim, nunca tive problemas assim no meu trabalho. E aí depois eu entrei para uma grande indústria, então esse é um campo muito interessante que eu estou me surpreendendo porque tem sido uma experiência nova e uma experiência bem excêntrica. Então, gente, tem muitas empresas que elas contratam criam próprias equipes de APS dentro do seu serviço para poder ofertar melhor assistência para os pacientes. E hoje eu faço parte de uma indústria. Antes de falar do meu hoje, essas indústrias, tem indústrias que criam essas equipes de APS e é a única forma de saúde que eles oferecem aos seus beneficiários, aos seus funcionários. Outras criam essas equipes para complementar o atendimento, para poder ter um atendimento mais próximo, mais resolutivo dentro, né, da empresa. Então, é diferente da medicina do trabalho, porque são especialidades diferentes, então eu não estou lá para ficar cumprindo a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, e sim para fazer os atendimentos como médica. Então, hoje eu acabei integrando uma equipe multiprofissional dentro de uma indústria gigantesca que tem diversos polos ao longo do país, e nós atendemos os pacientes, principalmente com queixas de saúde mental. E aí são atendimentos que passam por uma triagem com assistente social, são atendimentos que passam com o médico, com o psicólogo, e a gente faz um acompanhamento muito legal. Essa indústria, ela já oferta convênio para todos os seus pacientes e também já tem a medicina do trabalho dentro da empresa, que cuida de todas essas questões vocês entenderam, do trabalho, regulamentadoras do trabalho. Acho que é essa palavra. Gente, vocês viram que eu não sou muito boa de
Enfim, às vezes eu me perco um pouco, ainda mais quando estou gravando vídeo, que eu estou concentrada aqui no conteúdo, no roteiro. Mas vamos lá. E essas pessoas, elas já têm acesso então à medicina do trabalho, então realmente eu faço um trabalho único, exclusivamente assistencial de médico de família. E está sendo maravilhoso. Eu sabia que eu ia gostar, porque eu adoro novos desafios, eu geralmente gosto muito, eu amo tanto o que eu faço que se me bota em qualquer lugar que eu tô gostando. Mas eu não imaginava que ia ser tão interessante. Inclusive, a gente está reconhecendo melhor quem é a nossa população, até extraindo alguns dados epidemiológicos, está sendo muito interessante, estou apaixonada. E vou falar agora do consultório particular. Então, como eu estou nessa, divido a minha carga horária entre a docência, que é a minha principal fonte de trabalho hoje, eu também tenho os meus períodos de ensino, de docência eu ensino, Maitê. Eu tenho os meus períodos de assistência. Quando eu falo assistência, é que eu estou atendendo, assistência médica. E hoje eu trabalho, então, divido a minha assistência entre a grande indústria e eu também comecei meu consultório particular no ano passado. Eu vou contar para vocês detalhes de como eu comecei, das dores que surgiram e por que eu quis mudar minha forma de trabalho. Então, desde 2020, eu faço eventualmente telemedicina por conta própria. Nunca tive tanta dificuldade em ter pacientes porque eu tinha horários tão restritos que, enfim, eventualmente eu tinha e aí estava tudo bem. Não era uma dor muito grande de eu dispor, né, um grande período para isso e não ter agenda, não ter paciente. E também por eu estar muito ativa em rede social, divulgar bastante o meu trabalho, eu até tinha uma certa facilidade. Aí eu comecei a atender fazendo híbrido, né, tanto presencial quanto remoto, no município em que eu atuo, fechei um coworking super conhecido, lindo, de morrer, assim, o lugar é maravilhoso. Porém, eu estava me sentindo extremamente só. Então, eu não estava mais com a equipe multiprofissional, eu não tinha com quem discutir caso. E discussão de caso é muito importante para você tomar uma decisão compartilhada, não só com o paciente, mas também com a equipe. Muitos pacientes precisando de psicoterapia, de nutrição, então é bem frustrante isso. E aí enfim, quando as coisas têm que ser, eu já tinha uma amiga que ela tem uma equipe multiprofissional maravilhosa, que eu admiro muito, e que tem muita uma cultura, uma ideologia, pensa nos valores que eu também penso e eu também trago para minha vida. Eu encontrei ela e ela falou: Olha, tô precisando de médico de família. Eu falei: Nossa, vou integrar essa equipe. Aí trago os meus pacientes que eu já tenho para a equipe também. E é hoje o que eu faço. Então, eu integro uma equipe de consultório particular que se chama Tribo. E essa equipe a gente tem tanto o nosso espaço presencial, que é onde eu tô, e também temos o nosso espaço híbrido, o espaço de telemed. E é uma equipe multiprofissional e a gente faz discussões de casos mediante autorização dos pacientes. E, gente, isso amplifica demais a nossa resolução dos problemas dos pacientes e também a nossa atualização como profissionais. A gente sempre programa atividade de atualização. Não é uma equipe focada em APS, a gente até tem um nicho mais específico em doenças crônicas, em população LGBTQIA+. Mas, enfim, em saúde mental, né, que é o que eu mais faço, e como médica de família, é maravilhoso. Eu tenho uma presença muito importante nessa equipe, justamente por conseguir integrar, né, com os meus conhecimentos e poder ter uma troca importante. Então, eu sou um tipo de profissional necessário nessa equipe e também usufruo aí bastante dos outros profissionais. E tem sido uma experiência também bem satisfatória. E é claro, gente, que lotar um consultório particular não é fácil. Então, tem momentos em que eu também fico sem paciente, fico sem agenda, mas aos poucos, né, lembrar que eu tô com o consultório, vamos botar de novembro para cá, é um tempo muito pequeno. E eu atendo muitos médicos, cuido de muitos médicos, ensino muitos médicos, principalmente, dei um soco na mesa, perdão, na telemedicina, que tem muita angústia, tem muita impaciência, querem ter muitos pacientes do dia para a noite. Gente, isso não vai acontecer, por mais conhecido que você seja, tá? É todo um processo. Inclusive, eu já recebi pacientes, geralmente vinham por rede social, que indicaram ao outro. É muito interessante isso. E geralmente esses pacientes fidelizam bastante. E essa é a minha história para contar para vocês. Vamos de dores e delícias, só fazendo uma recapitulação. SUS, é uma delícia você estar num serviço que tem, né, uma estrutura, um funcionamento pautado nos princípios da PS, de ter uma equipe multiprofissional, de ter, na imensa maioria das vezes, uma segurança de trabalho, mas as principais dores é a questão, justamente, né, que essa segurança ela vem com um custo muito alto, que é da pressão por trabalho, da falta de recursos, e eu não consegui lidar com tudo isso, acabei saindo. Voltaria para o SUS tranquilamente, mas só como professora.
do tipo professora universitária, em que a gente tem os atendimentos da agenda dos alunos, eu vou discutindo os casos, entendeu? Não como eu, médica contratada da equipe. Vamos para o convênio. O convênio, ele, a depender do convênio, então assim, o SUS a gente tem até uma, apesar dele ser descentralizado, a gente já tem uma forma mais homogênea de trabalho. Quando a gente fala do serviço de saúde suplementar, cada um pode funcionar de um jeito, cada pode ser bem diferente. Então, eu vou contar as dores das delícias que eu tive. As delícias foi de também estar num serviço que era pautado nos princípios da PS, a gente trabalhava com acesso avançado, tinha discussão de equipe, e também por estar, né, num ambiente com estrutura, são as delícias. Mas as dores é que também pode existir pressão assistencial e existe uma maior dificuldade do teu posicionamento como um médico de referência, um médico especialista nesse ambiente. As grandes empresas, também existe uma divergência gigantesca de formas de trabalho. Onde eu trabalho, acredito que a principal dor é a questão de ter uma carga horária ainda muito reduzida e de não conseguir ter uma visão aí integrada de todos esses pacientes e dos pacientes não virem, né, de uma mesma cidade, de uma mesma origem de território, cada um realmente está num canto do país, então fica um pouco difícil de você meio que territorializar. E delícias de você realmente sentir que você está fazendo um trabalho de impacto extremamente positivo, de que realmente a empresa prioriza a saúde dos seus pacientes. Também é muito interessante toda essa experiência que eu estou ganhando, né, em fazer parte dessa equipe e também de estar crescendo junto com essa equipe. E como dores também trago muitas vezes a falta de estrutura, porque não é uma estrutura de saúde, de APS, a gente vai construindo isso. E eu tenho total forma, meu perfil de trabalho é muito construtor, então eu adoro pegar as coisas e ajudar a moldá-las e depois, enfim, às vezes já até perco o interesse quando as coisas não me desafiam mais. E o consultório, gente, dores, é difícil de captar paciente, existe sim também uma certa desvalorização, é difícil as pessoas nos procurarem por sermos médicos de família, então a gente tem que fazer um trabalho muito importante de posicionamento, de publicação de conteúdo em redes sociais para mostrar o nosso trabalho. E como delícia, gente, eu gerencio a minha agenda, eu gerencio o meu horário, o tempo de atendimento. Se eu preciso me ausentar, eu simplesmente fecho a agenda. Então, é uma flexibilidade muito importante, tanto para os meus atendimentos presenciais quanto para os meus atendimentos remotos. Se você gostou desse vídeo, eu vou deixar linkado aqui um outro vídeo falando um pouco mais até sobre a minha carreira e também vou deixar um outro que eu falo da dificuldade que é de atender de cada 15 minutos. Obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.